O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para os céus e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, irmãs, povo de Deus presente aqui no nosso santuário de São José de Ribamar, caríssimos ouvintes da web rádio do nosso santuário, hoje, 18º domingo do tempo comum, a palavra de Deus destaca para nós alguns pontos de reflexões ou de reflexão importantes. O primeiro aspecto que quero destacar é o pacto, a aliança que Deus quer fazer conosco. Deus quer com a humanidade um pacto, uma aliança eterna. Na primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do profeta Isaías, Deus promete muitas coisas bonitas ao povo. Diz que saciará sua fome e o fará gratuitamente. E Deus diz assim, na conclusão da leitura de hoje: farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Ao longo da história da salvação, é este o grande objetivo de Deus para conosco: fazer conosco pacto, compromisso, aliança. Deus quer fazer conosco um pacto igual aquele pacto que o homem e a mulher fazem no casamento. Quando o homem diz para a mulher: eu serei fiel a ti na alegria, na tristeza, na doença e na saúde. E a mulher diz a mesma coisa para o seu marido. Deus quer pacto, compromisso conosco, que nos ama fielmente. É deste pacto, deste compromisso, desta aliança que fala o apóstolo São Paulo na segunda carta, na carta de São Paulo aos Romanos, na segunda leitura que nós ouvimos. O apóstolo diz assim: olha, Deus nos ama tanto, e Deus é fiel, e Deus não nos larga. E ele diz assim: quem nos separará do amor
de Deus por nós em Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Se Deus nos ama, Deus nos quer, Ele fez pacto, compromisso, aliança, quem nos separará? Aí ele enumera, quem vai separar? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quem nos separará, pergunta o apóstolo, de um Deus tão apaixonado por nós, um Deus tão amante do seu povo? Quem nos separará? Aqui está estampada a ideia de aliança, de um Deus fiel ao compromisso, de um Deus que nos quer. Na primeira leitura tirada de Isaías, farei convosco um pacto eterno. Na segunda carta de São Paulo aos Romanos, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perigo, espada? Quem? Ninguém. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou, graças a Cristo, graças a Deus. Deus nos ama com amor de fidelidade, com um pacto infinito, com amor eterno. E isso é para nós motivo de fé, de esperança. Tem também que ser motivo de conversão, de entrega. Da nossa parte também, pacto, compromisso, aliança com Deus. É a primeira ideia que quero destacar hoje. Essa ideia também está presente no Evangelho. Jesus, o Emanuel, o Messias, o Deus conosco, presente no meio do povo. O Evangelho de hoje diz que Ele curava os doentes, anunciava o reino. Como o pastor cuida do seu rebanho, como o pastor cuida das ovelhas, dos cabritos, dos cordeirinhos, Jesus cuida do rebanho, cuida do povo, curava suas enfermidades, anunciava o reino, dava pão para os famintos. Deus nos ama com amor de fidelidade. Deus é compassivo, Deus se enche de compaixão. Deus não está alheio às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Ele está perto de nós. E muito mais perto está em Jesus, na palavra, na Eucaristia, nos sacramentos, na fé da igreja, na fé da comunidade. Deus está agindo, Deus está presente. Farei convosco um pacto eterno. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, ninguém. A ideia de aliança está aí, bem presente. O segundo aspecto que quero destacar nas leituras de hoje, já presente na primeira leitura, é que Deus faz tudo por nós por amor, gratuitamente. Olha o que diz o profeta Isaías em nome de Deus. Diz assim: vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. A gratuidade dos dons de Deus. O que Deus faz por nós: vida, saúde, noite, dia, filhos, mulher, marido, vizinhos, parentes. O que Deus faz por nós: alimento do corpo, alimento da alma, fé cristã, batismo. O que Deus faz por nós, Ele o faz gratuitamente. Vinde comprar vinho e leite sem nenhuma paga. Vós que não tendes dinheiro, vinde comei, vinde saciar-vos. A gratuidade do dom de Deus. Essa gratuidade está presente também no Santo Evangelho. A multidão que seguia Jesus o dia inteiro, faminta, tinha fome de pão, tinha fome da palavra, fome dos milagres, fome de Jesus, fome de Deus. Mas tinha também fome de pão, o lado social, a pobreza do povo. Desemprego, calamidade, falta educação adequada, sistema de saúde precário, as questões sociais. Jesus pregava o reino, a palavra, mas também olhava para a pobreza, a calamidade, as situações humanas, curava os doentes. E o povo faminto de Deus seguia Jesus. Mas esse povo faminto de Deus também tem fome material, tem fome de pão. Os discípulos, quando perceberam que esta multidão faminta era numerosa, já no final do dia, quando Jesus havia curado todos os doentes, anunciado o reino, catequizado o povo, os discípulos disseram assim: Senhor, manda embora essa multidão,
para que se cuide ela mesma, para que vá comprar pão com seu dinheiro nos povoados vizinhos. Não é assim que nós fazemos às vezes? Fulano tem necessidade, Beltrano passa fome, Ciclano está doente, um tal estende a mão, outro pede uma moeda, e nós passamos adiante dizendo assim: olha, só tenho 5 pães e 2 peixes, só dá para mim. E aí nós não somos gratuitos, nós não partilhamos, nós não somos dizimistas, nós não ajudamos um pobre, nós não partilhamos nem com a igreja, nem com os pobres. Só dá para mim. Tenho 5 pães e 2 peixes. O que é isto para tanta gente? Só dá para mim e os meus. É muito importante, irmãos, que nós tenhamos o dom da partilha, da caridade. Quando os discípulos disseram para Jesus: só temos 5 pães e 2 peixes, manda esse povo embora. O que foi que Jesus disse? Tragam aqui tudo que vocês têm. Ele não disse assim: reserva para nós, tira a nossa parte, tira 2 pães, 2 peixes para nós, traz o resto aqui. Não disse isso. Tragam tudo. Jesus pegou aquele tudo que era tão pouco diante das necessidades humanas. Olha o que diz o texto do Evangelho: abençoou, apresentou ao Pai, a Deus, pediu a bênção e colocou tudo a serviço de todos. Mandou os discípulos que diziam: manda esse povo embora. Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Mandou que eles distribuíssem para a multidão faminta. Gente, quem tem que socorrer os pobres, os famintos, os doentes? Nós. Estamos sempre delegando aos outros. Manda esse povo embora. Vai falar com a autoridade civil, que vai falar com quem pode, que peça no outro lugar. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes, só dá para mim, para os meus. E Jesus diz: tragam tudo aqui. Abençoou e disse para eles: vocês que queriam despedir as multidões, vão agora alimentá-las. E eles foram, distribuíram para as multidões. Olha a gratuidade de Deus na primeira leitura. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comei e bebei sem nenhuma paga. Olha a gratuidade de Jesus. Os discípulos dizem: manda esse povo embora. E Jesus abençoa os pães e diz: dá-lhes vós mesmos de comer. Aonde está a nossa partilha, nossa gratuidade com os pobres, com a fé, com a igreja, com os necessitados? Quantos idosos abandonados às vezes crianças, quantos desempregados, quantos pedintes, quanta gente carente. Mas nós dizemos: eu só tenho 5 pães e 2 peixes, só dá para mim. Cadê a partilha, a gratuidade? Ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer, e ninguém é tão rico que não precise receber nada. A caridade, a partilha, a gratuidade é cabível em todos os corações, em todas as relações humanas. É o segundo ensinamento das leituras de hoje. A primeira é que Deus não nos abandona, faz pacto, compromisso, aliança. A segunda, a partilha, a gratuidade. Tragam tudo aqui, abençoou e mandou distribuir. Ainda quanto à gratuidade, vejam, o texto diz assim: olha, Jesus atravessou e foi para o outro lado. Ele queria ficar num lugar silencioso, deserto, para rezar, para estar sozinho. A multidão correu, não deixou, foi ao encontro dele. Às vezes, nós não temos tempo para Deus. Jesus não tinha tempo para si, queria descansar, rezar, refletir. O povo acorreu, a multidão foi atrás. Atravessou o rio. Quando Jesus saltou do barco, já estavam lá. E o texto diz: ele não descansou, atendeu esse povo até o entardecer. Nós às vezes não temos tempo para Deus, não temos tempo para a missa, não temos tempo para participar de um grupo da igreja, não temos tempo para fazer oração, estamos cansados, não temos e não sabemos fazer coisas boas,
e dizemos assim: ah, já me ocupo de meu pai doente, minha mãe abatida, meu marido, tenho tantos filhos, ah, minha esposa isso, aquilo, eu trabalho, estou cansado, não tenho tempo para Deus, nem para a igreja, nem para a fé. Para a missa, olhe lá, algumas vezes. Quanto Deus tem todo o tempo para nós. Jesus atendia do amanhecer ao entardecer, e não despediu a multidão faminta, colocou a serviço tudo o que tinha. Como estamos vivendo nossa fé, nosso batismo? Qual é o retorno que a gente dá para Deus das graças e bênçãos que nós recebemos? Um Deus que nos ama apaixonadamente, que dá tudo, deu o seu Filho na cruz, se dá na palavra, se dá como pão na Eucaristia, continua a nos pastorear, nos amar, um Deus tão apaixonado por nós. O que nós damos em troca para Deus? Vamos pensar nisso. É muito importante que o Deus que nos ama, que quer compromisso, pacto eterno, quem nos separará do amor de Cristo? Um Deus apaixonado por nós, ninguém nos separa dele. Ele não nos deixa, e nós às vezes o deixamos. Pecados, traições, adultérios, mentiras, falta de engajamento, falta de oração, falta de conversão às vezes. Nós tantas vezes o botamos de lado. Vamos botar a mão no peito, todos nós, vamos dizer assim, vamos juntos, vamos dizer: Senhor meu Deus, Tu que me amas, como Deus fiel, ensina-me a Te amar, a Te servir gratuitamente. Amém.